O Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal. 5º dia. Exulta, alegra-te, desfruta. Imaculada, sempre virgem, esposa de José. Agora Maria está preparada para o grande anúncio de sua missão. O fato se estabelece claramente durante o ano de espera pelo casamento, quando já fora feita a declaração do matrimônio. Para todos os efeitos, Maria já era esposa de José, ainda que nesse período se abstinha de relações matrimoniais, mesmo que fossem legítimas. O mensageiro divino irrompe poderosamente na vida da Virgem de maneira impressionante. É quase certo que o fato aconteceu em sua casa, o que tornaria autêntica a inscrição que lemos tanto em Nazaré quanto em Loreto, onde se crê que ocorrera a Anunciação. Aqui o Verbo de Deus se fez carne. Exulta, ó favorita de Deus, alegra-te, tu, que estás repleta das graças divinas. Desfruta, escolhida por Deus, que a cobriu de predileção. Assim poderíamos traduzir a saudação do anjo. São palavras ricas em significado e têm referência messiânica direta. Por isso são capazes de agitar a donzela, que compreende nelas um projeto extraordinário da parte de Deus, mas não entende de que se trata. Shari não é uma saudação comum. Shalom, que a paz esteja contigo, nem o simples ave ou salve, que infelizmente foram incorporados em nossas traduções. Exulta, alegra-te, desfruta, é uma saudação particular, usada apenas pelos profetas Joel, Zacarias e Zofonias, e apenas com referência ao Messias. Exulta, filha de Sião, pois teu Senhor vem a ti. Ao escutar que ele dirigiu essas palavras messiânicas, ditas expressamente a ela, Maria experimenta uma agitação espontânea. Reflete sem entender, mas nada questiona, pois é a Virgem que espera, que crê, que não faz perguntas. Um breve parêntese. Os biblistas concordam em dizer-nos que todo este relato não reflete os esquemas bíblicos dos nascimentos milagrosos. Por exemplo, quando a Sara é anunciado o nascimento de Isaac, a Ana o de Samuel, ou a Zacarias o de João Batista, acontecimentos pedidos e desejados, impossíveis devido a circunstâncias de velhice e esterilidade, para os quais não era necessário qualquer discussão. Por outro lado, a Anunciação segue os esquemas bíblicos das missões especiais ou das vocações extraordinárias. Temos a saudação inicial, o anúncio da missão e a espera da resposta. Maria reflete sobre aquela saudação messiânica, sobre o fato evidente de que Deus lhe pede algo grande. Ela sabe que o Messias nasceria de uma mulher, proto-evangelho, e que seria concebida por uma virgem em um povoado hebreu. Não sabia que essa mulher predestinada era justamente ela, a humilde e desconhecida donzela de Nazaré. E o anjo explica: não temas, darás à luz a um filho, lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será o filho do Altíssimo, será rei. Maria não duvida um instante sequer, não pede sinais, pede ordens. Como deve agir para corresponder plenamente à vontade de Deus? Sua pergunta: como se fará isso? Pois não conheço homem. Ou seja, não tenho relações conjugais. É uma revelação explícita de seu propósito de manter-se virgem. Devo continuar assim? Devo mudar? Ela, que é escrava do Senhor, não coloca nenhuma condição a Deus. Pergunta apenas o que precisa fazer. A resposta de Gabriel: o Espírito Santo descerá sobre ti. Não é apenas uma explicação de como aquele filho nascerá, mas também a confirmação de que o propósito de Maria de manter-se virgem
provinha de Deus e de que o manteria, inclusive no matrimônio. Neste momento, é Deus quem espera uma resposta de sua criatura. Ele nos criou inteligentes e livres e nos trata como tal. O Senhor oferece os seus dons excelsos, nunca os impõe. O Concílio Vaticano II dirá: o Pai das Misericórdias quis que a aceitação por parte da que ele predestinara para a mãe precedesse a encarnação. E acrescenta no mesmo parágrafo: Maria não foi utilizada por Deus como um instrumento meramente passivo, mas cooperou livremente pela sua fé e obediência com a salvação dos homens. A resposta chega imediatamente: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 38. É difícil imaginar um momento mais importante do que esse na história da humanidade. Quando o Verbo de Deus se faz carne e vem viver entre nós. Veio e jamais nos abandonou. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 20. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso terrestre, com a perspectiva do sofrimento e da morte, não saíram como seres desesperados. Deus manifestara uma expressão importante, condenando a serpente que os havia enganado. Maldita seja, porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Restava ainda uma esperança. Aquela mulher e seu filho, sua semente, derrotariam Satanás. Porém, quando chegaria aquela mulher e quando seu filho triunfaria, a promessa messiânica se foi definindo ao longo do período de espera. Com Abraão, Deus elege um povo do qual viria o bendito. Entre as diversas tribos de Israel, a predileção recai sobre a tribo de Judá, e entre as famílias de Judá, a promessa centra-se na de Davi. Porém, quando e como essas profecias seriam realizadas? Por fim, estamos diante da mulher predestinada e bendita. Seus pais a chamaram Maria. O anjo Gabriel a define como cheia de graça. Ela mesma se apresenta como escrava do Senhor. Maria é a mulher prometida, a virgem que dará à luz um filho. O povo hebreu esperava um Messias, um homem. Jamais poderia pensar que o enviado de Deus fosse seu próprio filho unigênito, que a página da Anunciação se faz ainda mais importante. Pela primeira vez, o mistério trinitário, sobre o qual havia apenas uma alusão velada no Antigo Testamento, aparece claramente. O Pai envia o anjo Gabriel, que já havia aparecido a Daniel para as grandes profecias messiânicas, e alguns meses antes a Zacarias para anunciar-lhe o nascimento do Batista. O Filho encarna no seio da Virgem, unindo a sua natureza divina à natureza humana na pessoa única do Verbo. O Espírito Santo desce sobre Maria para cumprir aquele grande mistério pelo qual ela, ainda virgem, se transforma em mãe, e mãe do Filho de Deus. Nesse momento, cabe a nós apenas contemplar a admirável ação de Deus e como Ele cumpre as suas promessas melhor do que o homem poderia desejar ou sonhar. Reflexões sobre Maria, sua grandeza. Maria é grande por ter sido predestinada, porque crê, porque está disposta a fazer o que o Senhor lhe pede sem condições. Os 3 nomes pelos quais é chamada, Maria significa amada por Deus. É o primeiro passo rumo ao que Deus queria fazer dela. Cheia de graça, é como o Senhor está agindo nela, e escrava do Senhor,
é a resposta justa da criatura humana às solicitações divinas. A Trindade que se revela e transmite a ela a maravilha das maravilhas, a encarnação do Verbo, estabelece uma relação única, irrepetível, superior a qualquer outra relação com os seres criados. Sobre nós, nessas maravilhas de Deus, não aconteceram com o objetivo de honrar a Maria, mas por nossa salvação. Com efeito, descobrimos imediatamente o amor da Santíssima Trindade por cada um de nós. Jesus encarna por nós para salvar-nos. O papel de Maria na realização desse plano divino é evidente, assim como a sua colaboração com Deus e a gratidão que lhe devemos.